Bem-vindo a mais uma palestra transformadora de Krishnamurti. Essa é uma oportunidade única para explorar a mente e as possibilidades da consciência. Você sabe o que é religião? Não é o cântico, não é a execução de um puja ou outro ritual, não é a adoração de deuses de lata ou imagens de pedra. Ela não se encontra nos templos e igrejas, e nem na leitura da Bíblia ou do Gita. Não é a repetição de um nome sagrado, ou o seguir de qualquer outra superstição inventada pelos homens. Nada disso é religião. Religião é o sentimento da bondade, daquele amor semelhante ao rio, que é um movimento vivo e eterno. Naquele estado, verá chegar um momento em que não haverá busca de espécie alguma. E esse findar da busca é o começo de algo totalmente novo. A busca de Deus, da verdade, o sentimento de ser integralmente bom, não o cultivo da bondade, da humildade, porém o buscar, além das invenções e dos artifícios da mente, uma certa coisa. E isso significa ser sensível a essa coisa, viver nela e sê-la. Isso é que é a verdadeira religião. Mas nada disso te será possível se não abandonar o fosso que para você mesmo cavou e entrar no rio da vida. A vida cuidará então de você, de uma maneira surpreendente, pois de sua parte nada haverá para cuidar. A vida então te levará aonde lhe aprouver, porque será uma parte dela. Não haverá mais problemas concernentes à segurança ou ao que os outros digam ou não digam. E esta é que é a beleza da vida. Pergunta: o que é que nos faz temer a morte? Resposta: você pensa que uma folha que cai ao chão tem medo da morte? Pensa que um pássaro vive com medo de morrer? Ele se encontra com a morte quando ela vem. Mas a morte não lhe dá cuidados, pois está todo ocupado com viver, com apanhar insetos, construir seu ninho, cantar seus cantos, voar pela simples alegria de voar. Já observou os pássaros a voar? Muito alto, sem um bater de asas, deixando-se levar pelo vento? Como parecem se deliciar! Não têm preocupações sobre a morte. Quando a morte chegar, muito bem, acabou-se tudo. Mas não lhes dá cuidados o que irá acontecer. Eles vivem momento por momento, não é verdade? Só nós, seres humanos, estamos sempre preocupados com a morte, porque não estamos vivendo. Essa que é a desgraça. Estamos morrendo, não estamos vivendo. Os velhos estão se avizinhando da sepultura e os mais novos não estão ficando muito atrás. Veja, existe preocupação com a morte porque tememos perder o conhecido, as coisas que temos acumulado. Temos medo de perder a mulher ou o marido, um filho ou um amigo. Temos medos de perder o que aprendemos e acumulamos. Se pudéssemos levar conosco tudo o que acumulamos, nossos amigos, nossos bens, nossas virtudes, nosso caráter, não teríamos medo da morte, não é verdade? É por isso que inventamos teorias a respeito da morte e da vida futura. Mas o fato é que a morte é um findar, e a maioria de nós não tem vontade de enfrentar esse fato. Não queremos nos separar do conhecido. Portanto, é nosso apego ao conhecido
que cria em nós o medo, e não o desconhecido. O desconhecido não pode ser percebido pelo conhecido, mas a mente, constituída que é do conhecido, diz: eu acabarei, e portanto ela tem medo. Se puder viver a cada momento sem preocupações sobre o futuro, se puder viver sem a ideia do amanhã, o que entretanto não implica a superficialidade de se ocupar meramente com o dia de hoje. Se estiver consciente do inteiro processo do conhecido e puder abandonar o conhecido, soltá-lo completamente, verá então ocorrer uma coisa estupenda. Experimente isso um dia. Ponha para o lado tudo o que conhece, esquece para ver o que acontece. Não transporte suas tribulações de um dia para o outro, de hora para hora, de momento a momento. Solte todas e verá como dessa liberdade surge uma vida maravilhosa, que incluirá tanto o viver como o morrer. A morte significa apenas o fim de uma coisa, e nesse próprio findar há renovação. Pergunta: você diz que em cada um de nós reside a verdade permanente e atemporal, mas visto que nossa vida é efêmera, como pode residir em nós a verdade? Resposta: fizemos da verdade uma coisa permanente, mas a verdade é permanente? Se é, ela se acha então na esfera do tempo. Dizer que uma coisa é permanente implica que ela é contínua, e o que é contínuo não pode ser a verdade. Essa é a beleza da verdade. Ela é para ser descoberta de momento a momento e não para ser lembrada. Uma verdade lembrada é uma coisa morta. A verdade deve ser descoberta a cada instante, porque é viva e nunca é a mesma. E todavia, cada vez que a descobre, ela é a mesma coisa. O importante não é criar uma teoria da verdade, dizer que a verdade é permanente em nós, etc, etc. Isso é uma invenção dos velhos, que têm tanto medo da morte como da vida. Estas maravilhosas teorias, que a verdade é permanente, que não precisa ter medo porque é uma alma imortal e etc., foram inventadas por gente amedrontada, de mente decadente, e cujas filosofias não têm validade nenhuma. A vida deve ser descoberta momento por momento, dia por dia. Ela tem de ser descoberta. Não podemos ter suposições a seu respeito. Se supõe que conhece a vida, você não está vivendo. 3 refeições ao dia, roupa, morada, sexo, emprego, diversões. E o seu pensar, esse monótono processo de repetição, não é a vida. A vida é uma coisa que se precisa descobrir. E não pode descobri-la se não tiver perdido, posto de lado todas as coisas que achou. Faça uma experiência nova com o que eu estou te dizendo. Ponha à parte suas filosofias, suas religiões, seus costumes, seus tabus raciais e etc., porque nada disso é a vida. Se ficar enredado nessas coisas, nunca descobrirá a vida. E a função da educação, por certo, é te ajudar a descobrir a vida a todas as horas. O homem que diz que sabe, já está morto. Mas o homem que pensa, não sei, o homem que está descobrindo, investigando, que não está em busca de um fim, nem pensando em termos de chegar ou de vir a ser, esse homem está vivendo.
E esse viver é a verdade. Posso alcançar uma ideia da perfeição? Provavelmente pode, pelo especular, inventar, projetar, pelo dizer isso é feio e aquilo é belo, terá uma ideia da perfeição. Mas a sua ideia da perfeição, tal como sua crença em Deus, é sem nenhuma significação. A perfeição é uma coisa que se vive num momento não premeditado, e esse momento é sem continuidade. Portanto, a perfeição não pode ser encontrada com o pensamento, e nenhum meio pode ser encontrado de torná-la permanente. Só a mente que está muito quieta, que não está premeditando, inventando, projetando, pode conhecer um momento de perfeição, um momento completo. Pergunta: por que gostamos de nos vingar magoando aquele que nos magoou? Resposta: isso é reação instintiva, reação do instinto de conservação, não acha? Mas a mente inteligente, a mente que está desperta, que a esse respeito meditou profundamente, nenhum desejo tem de vingança. Não porque esteja procurando ser virtuosa ou cultivar o perdão, mas porque percebe que vingança é uma coisa estúpida, sem nenhum sentido. Mas isso requer meditação. Pergunta: gosto de aborrecer os outros, mas me irrito quando me aborrecem. Resposta: me parece que a mesma coisa acontece com as pessoas mais velhas. Em geral, gostamos de explorar os outros, mas não gostamos quando chega a nossa vez de ser explorados. O querer magoar ou aborrecer os outros denota um estado completamente irracional, você não acha? Esse estado provém de uma vida de egocentrismo. E sem você nem o outro, nenhum de nós gosta de ser aborrecido. Por que não param os dois de aborrecer um ao outro? Isso significa ser racional. Pergunta: qual é a função do homem? Resposta: o que você acha que ela seja? É estudar, passar em exames, arranjar um emprego e ficar nele para o resto da vida? É frequentar o templo, ingressar em grupos, introduzir reformas variadas em sua vida? É função do homem matar animais para comer? É função do homem construir uma ponte para o tempo passar, cavar poços em terra seca, descobrir petróleo, galgar montanhas, conquistar a terra e o espaço, escrever poemas, pintar, amar, odiar? É só isso a função do homem? Construir civilizações que desabam em poucos séculos, provocar guerras, criar Deus à própria imagem e semelhança, matar gente em nome da religião e do Estado, falar de paz e fraternidade, ao mesmo tempo que se usurpa o poder e se é cruel para com os outros? É isso que o homem está fazendo em torno de vocês, não é? E essa é a verdadeira função do homem. Pode-se ver que toda essa atividade leva à destruição e ao sofrimento, ao caos e ao desespero. Existe luxo em grande escala, lado a lado com a extrema pobreza. Doença e fome, lado a lado com geladeiras e aviões a jato. Tudo isso é obra do homem. E quando a vê, não pergunta a você mesmo: só isso? Não haverá mais alguma coisa que constitua a verdadeira função do homem? Se pudermos descobrir qual é a verdadeira função do homem, então os aviões a jato, as máquinas de lavar, as pontes, as hospedarias, tudo
terá significado totalmente diferente. Mas se, sem descobrirmos qual é a verdadeira função do homem, cuidarmos apenas de reformas, de remodelar o que o homem já fez, não chegaremos a parte alguma. Assim, qual é a verdadeira função do homem? Sem dúvida, a verdadeira função do homem é descobrir a verdade, Deus, é amar e não se deixar envolver em atividades egocêntricas. No próprio descobrimento do verdadeiro, encontrar-se o amor, e esse amor nas relações humanas criará uma diferente civilização, um mundo novo. Pergunta: por que veneramos Deus? Resposta: não me parece que veneramos Deus. Não ria. Veja, nós não amamos Deus. Se amássemos a Deus, não haveria essa coisa que chamamos adoração. Adoramos Deus porque o tememos. Há medo em nossos corações. E medo não é amor. O templo, o puja, as vestes sagradas, essas coisas não são de Deus. São criações da vaidade e do medo do homem. Só os que são infelizes, os que sentem medo, adoram a Deus. Os que têm riqueza, posição e autoridade não são entes felizes. O homem ambicioso é um ente humano muito infeliz. A felicidade só vem quando estamos libertados de tudo isso. E então, não adoramos Deus. São os infelizes, os torturados, os desesperados, que se arrastam para os templos. Mas se abandonarem essa suposta devoção e compreenderem sua desdita, eles serão então homens e mulheres felizes, porque descobrirão o que é a verdade e o que é Deus. Obrigado por mergulhar nas profundezas da sabedoria com Krishnamurti. Se deseja continuar essa jornada, confira os 2 vídeos destacados aí na sua tela. Desafie sua mente. Compartilhe suas visões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima jornada de conhecimento.